Olá pessoal do oitavo ano, estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre a América Latina. Dessa vez vamos falar sobre as pressões sobre a natureza e suas riquezas, em destaque para o México e para a Argentina. Então, na América Latina, exploração mineral. Olha, nós sabemos o seguinte, que desde o período colonial, a partir do período colonial, o que a gente vai observar é uma incessante busca de recursos naturais, né, que vão movimentar a atividade econômica em algumas regiões. E essa busca incessante ela vai se acentuar ainda mais com o advento da Revolução Industrial, ocorrido na Europa, na Inglaterra, né? E essa revolução ela fez com que, né, essas regiões colonizadas elas ofertassem em grande escala suas matérias-primas para as indústrias. E o que a gente vai observar nos dias atuais? Nos dias atuais a gente observa uma corrida acelerada de busca desses recursos. Esses recursos, se vamos em relação a séculos passados, eles se otimizam. Esses recursos são, melhor dizendo, são recursos que não eram utilizados constantemente em séculos passados, como alguns minerais que a gente vai citar aqui. Hoje as atividades industriais elas vivem numa profunda dependência desses recursos, como o ouro, a bauxita, o nióbio, né? O nióbio, o ferro, o níquel, o zinco, petróleo, gás natural, entre outros, né? São esses elementos que provocam muitas vezes uma grande dependência da atividade industrial. Por que vamos dizer dependência? Porque hoje a maior parte dos produtos que nós obtemos, né, como por exemplo esse computador que a gente utiliza, ele é produzido a partir desses metais, né, desses minerais, melhor dizendo. Então, nesse contexto, por possuir abundantes recursos naturais estratégicos, como água, biodiversidade em geral, energia de origem fóssil, petróleo, gás natural e minerais, a América Latina tem atraído capitais internacionais, como é o caso das transnacionais de mineração. Hoje, essas regiões, o México, a Argentina e vamos citar o Brasil, hoje o que a gente observa é uma presença forte de grandes empresas transnacionais, né, realizando atividades de exploração desses recursos minerais. Aqui no Brasil nós temos o exemplo de uma que é a Vale, que é responsável em regiões do Brasil, como na região norte, na região sudeste, responsável por extração de minerais que são enviados para a Ásia, para boa parte do mundo, para movimentar a cadeia industrial. Toda essa atividade de extração de recursos minerais tem seus problemas, né? Tem seus problemas, como também tem os seus aspectos positivos, porque a gente vive numa sociedade moderna hoje que nós necessitamos de bens materiais, de bens industriais, né? E esses bens, eles, como eu acabei de falar, eles só são viáveis devido à presença de minerais. Só que quando a gente tá ali louco por possuir, né, que a gente nós somos os principais motivadores da atividade industrial. A indústria só produz porque tem o consumo, tem um consumidor final, né? Se o consumidor quer um produto, a indústria produz. Então, eis aí alguns resultados, né, de impactos ambientais, que é a alteração do meio, né, do meio em que as pessoas vivem. Vale a gente salientar, pessoal, que essa atividade do extrativismo mineral, ela é insustentável ecologicamente. Por que nós dizemos que ela é insustentável ecologicamente? Porque essas empresas elas não têm projetos, né, de desenvolver uma sustentabilidade, porque não existe.
porque elas vão alterar o solo, elas vão alterar o relevo, elas vão escavar, elas vão utilizar muita, mas muita água mesmo. Um exemplo disso é a China, que utiliza muitos recursos minerais, principalmente para produzir componentes eletrônicos, né, modernos, como os chips, né, que utilizam muitas vezes o silício. Para se encontrar o silício, usa-se bilhões de litros de água para lavar a areia que vai encontrar o silício, né? Então, por aí você observa, né? Para encontrar um minério muito pequenininho, né, que vai estar no componente dos chips, que está presente nos computadores, né, nos carros, nos automóveis. Por isso que está um problema aí de abastecimento, de produção de carro, porque os carros, quando chega na sua montagem, na linha de tecnologia, elas param, porque esses materiais tecnológicos estão cada vez mais difíceis. Porque vale a gente lembrar isso aí, porque são esses recursos minerais, eles são esgotáveis. Um dia se acabam, né? E pensando nisso, pessoal, o que é que a sociedade tem que desenvolver? Tem que desenvolver meios ecologicamente corretos, principalmente quando a gente fala da nossa dependência de matriz energética, que é o que a gente vai já observar. Quando a gente fala de matriz energética, a gente tem que pensar em meios de produção de energia alternativas, energias que não poluam e que não se esgote, né? Como é o caso da energia solar, da energia eólica. Aqui a gente vê nessa imagem os profundos impactos ambientais causados, e dentro dos impactos ambientais nós temos impactos sociais e conflitos. Que impactos são esses? Muitas vezes esses impactos sociais os grandes meios da imprensa não divulgam, não apresentam esses impactos, que muitas vezes a retirada de pessoas que vivem nessas regiões, né? As pessoas dependem dos meios naturais daquele lugar, e muitas vezes são forçados para sair porque uma grande empresa chega naquele lugar. E vale observar também outros impactos e conflitos quando uma grande empresa dessa, ela provoca um acidente. Quando ela provoca um acidente, aí são problemas, a gente já vai pensar em vidas humanas, como é o caso do que aconteceu em Mariana, né? Lá em Brumadinho, interior de Minas Gerais, né? Com o rompimento daquela barragem que lá comportava rejeitos sólidos de ferro, né? E essa barragem se estourou, né? E causou um profundo impacto ao meio daquela região, como também as centenas de mortes de pessoas que lá viviam. E até hoje a região não se recuperou ecologicamente, certo? E aqui nós temos outro exemplo do que aconteceu na Argentina, que em 2015, por exemplo, na mina de ouro e prata de Valedero, na província da Argentina de São João, no noroeste do país, explorada por uma transnacional canadense, ocorreu o derramamento de milhões de litros de uma solução com cianureto e metais pesados no rio Potrerillos, que além dele contaminou mais de 4 rios. Abastecimento de água para a população foi comprometido, houve protesto e essa empresa foi obrigada a investir em tecnologias de monitoramento para evitar vazamentos. Esse é apenas um exemplo entre dezenas e centenas que ocorrem na América Latina. Nesse caso aqui não tem exemplo de mortes, né? O lado de Brumadinho foi mais sério. Foram centenas de inocentes que morreram, né? E também esses mesmos problemas aconteceram lá, né? A poluição dos rios, a água foi comprometida, o abastecimento humano foi comprometido. Vejam aqui outra imagem, né, do impacto ambiental em uma região onde é explorado o minério, né? Vejam a transformação do relevo. Isso aí são danos irreparáveis, né? Por isso que aquela expressão que foi citada agora há pouco, né, é uma atividade
de insustentabilidade ecológica. Não tem sustentabilidade ecológica nessa atividade de mineração. Em toda a América Latina, e as comunidades que vivem próximas às áreas de mineração estão mais conscientes dos problemas causados por essa atividade. Em muitos outros casos, quando o meio ambiente em que vive é expoliado ou prejudicado, eles se organizam, protestam e pressionam os governos e as empresas de mineração a tomar providências necessárias para evitar impactos socioambientais. Então é o que a gente vê também, muito comum, aqui no Brasil, as comunidades indígenas, quando elas se reúnem, quando elas protestam pela presença de empresas mineradoras do ouro, né, nas regiões, porque aquela atividade ela vai prejudicar as populações nativas, as populações ribeirinhas. Aqui nós temos, por exemplo, um caso de uma atividade, uma plataforma extraindo petróleo em alto mar, que é uma plataforma mexicana, certo? Na porção oriental do território mexicano, voltado para o Golfo do México, localizam-se as grandes jazidas petrolíferas e de gás natural e as indústrias petroquímicas na cidade de Tampico e Veracruz. Como visto anteriormente, o México rompeu com o monopólio estatal em 2014 e passou a dar concessão à exploração de petróleo às empresas privadas, sem contudo perder soberania sobre os depósitos petrolíferos. Até então, a empresa estatal Pemex era a única que extraiu petróleo desde 1938. Em 2016, o México foi o 10º produtor mundial de petróleo e o 16º de gás natural. Os 3 maiores produtores de petróleo foram a Arábia Saudita, a Rússia, os Estados Unidos, e de gás natural, os Estados Unidos, a Rússia e Irã. Aqui nós temos, na Argentina, a exploração de matérias-primas e minerais na Argentina. O subsolo argentino é rico em jazidas minerais, como praticamente todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Quanto ao petróleo e o gás natural, eles constituem cerca de 87% da matriz energética. A Argentina, além de seus usos convencionais, automotores e industriais, também se estendem para a produção de eletricidade por meio de usinas termoelétricas, que respondem por 64% da capacidade instalada da energia elétrica. Entretanto, a Argentina passa por crise de abastecimento de energia elétrica. Apesar de estudos terem demonstrado que a Patagônia possui ventos favoráveis à instalação de parques eólicos, a Argentina se encontra atrasada na implantação de fontes renováveis de energia. Seu setor energético encontra-se em remodelação. Então, pessoal, o que a gente vê que esses países citados, a Argentina, o México, e vamos colocar o Brasil também, são países que têm como matriz energética esses minerais, como o petróleo, o gás, né? E isso não é bom, né? Já nós estamos em plena segunda década, entrando na terceira década do século XXI, certo? E pouco tem se desenvolvido a atividade de produção de energia a partir de fontes renováveis. Nós vimos que esses países eles têm uma dependência enorme desses recursos minerais. E é interessante que a gente desenvolva e que esses projetos de fato cheguem às populações que necessitam também de alternativas de energia, porque cada vez mais a gente vê o problema, né? A gente presencia problemas quanto ao consumo de energia, né? O que está representando principalmente para a população mais pobre. Então já passou-se do tempo de governos, né, desenvolverem projetos, que esses projetos cheguem às populações, né, no que se diz respeito a novos modelos de matriz energética, de energia elétrica, né? No caso as energias alternativas, a eólica, a solar, né? Que são energias que não se esgotam e que não poluem, que é interessante. Então, um grande abraço a vocês e que vocês estudem
para reforçar o conhecimento de vocês. Um grande abraço.